Quando foi a última vez que você riu verdadeiramente? Quando foi a última vez que os seus lábios expressaram um sorriso vindo de um coração repleto de alegria? A palavra de Deus diz que a alegria verdadeira está no Senhor. A palavra de Deus nos encoraja a nos alegrarmos no Senhor. Quantas e quantas vezes eu já não me deparei com essas verdades e me questionei sobre qual era o problema que acontecia dentro de mim, porque eu não conseguia me alegrar no Senhor. E se a palavra de Deus é a mais pura e absoluta verdade, e ela não está acontecendo em minha vida, sem dúvida o problema não está na Escritura, mas em algo aqui dentro do meu coração. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Nós estamos estudando a história de Abraão já há alguns dias e já falamos sobre diversas vezes que o próprio Deus apareceu a Abraão, conversou com Abraão, fortaleceu a sua fé e o encorajou. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a esposa de Abraão. Chegou a vez de olhar a história pelo ponto de vista de Sara, e é por isso que hoje nós vamos conversar sobre os risos de Sara e o que eles têm para nos ensinar. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler o capítulo 18 do livro de Gênesis. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 15 e vamos dar continuidade à história desse homem tão importante chamado de Abraão. Ah, você não sabe quem é Abraão? Tem uma musiquinha que diz o seguinte: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, vocês também. Louvemos ao Senhor. Gi, por que o pai Abraão tem muitos filhos? Porque o pai Abraão é considerado o pai da fé. Portanto, todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, que tem fé na obra que o Senhor Jesus operou na cruz, morrendo e ressuscitando por nós, se torna agora descendência de Abraão, filhos de Deus. Sim, Abraão foi o homem escolhido por Deus para dar origem a um povo separado. Povo esse que era o povo de Israel, os judeus, de onde o próprio Deus Jesus Cristo vai nascer e vai então poder efetuar o seu ministério, a sua obra, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando e dando a nós o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E portanto, todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, todo aquele que crê na obra de Jesus Cristo, se torna agora um filho de Deus e é portanto também um filho de Abraão, porque ele é o pai da fé. Ele creu no Senhor e creu na promessa da semente, creu que Jesus Cristo viria e nos salvaria, reconciliaria o nosso coração ao coração do nosso Criador. Então, a história desse homem é muito importante. E até esse ponto aqui no canal, já falamos bastante a respeito de como Deus tem lidado com ele e amadurecido a fé dele ao longo da jornada. Mas hoje nós vamos mudar um pouquinho o nosso olhar e vamos olhar com mais atenção para a esposa desse homem tão importante. Afinal de contas, se ele é o pai de muitos filhos, ela é a mãe de muitos filhos. Se ele é o pai das nações, ela é a mãe das nações. E hoje nós queremos então olhar com um pouco mais de cuidado para essa mulher especial chamada de Sara. Então, vamos ao texto. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Então, vamos entender o que está acontecendo. O Senhor, ou seja, Deus, aparece a Abraão. E o que Abraão está fazendo? Abraão está sentado na frente da sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão é um nômade na região de Canaã, uma região árida, extremamente quente. E por ser um nômade, ele acampa, ele mora em tendas e não em casas como a que nós conhecemos, certo? Então ele habita em tendas num lugar extremamente quente. Nós já vimos essa região Carvalhos de Mamre em textos anteriores. Então era uma região com muitos carvalhos, árvores altas com folhas largas que propiciavam a formação de sombra. Na hora mais quente do dia, eles se abrigavam nas suas tendas ou próximas
próximo às tendas, debaixo das sombras que os carvalhos formavam, para que eles pudessem cuidar do corpo, fazer a digestão e não passar mal. Então a hora mais quente do dia não era o horário de ir trabalhar, de cuidar dos animais, de cuidar ali dos alimentos, não era o momento disso, mas era o momento do repouso. É por isso que Abraão está à porta da sua tenda lá, repousando, descansando, enquanto o dia está muito quente, esperando que a temperatura ficasse um pouco mais amena. E nesse momento em que ele está ali esperando, versículo 2. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Gente, eu fico imaginando a cena, né? É a hora mais quente do dia. Então, Abraão tá ali na frente da tenda, então ele olha assim por cima, sabe? Quando o sol tá forte, você olha assim por cima e aí ele vê 3 homens se aproximando. E quando ele vê esses 3 homens se aproximando, ele não tá vendo muito bem, gente. A Bíblia diz que os homens estavam bem perto, então isso ajuda, mas tem bastante sol, tá muito quente. Então, ele olha por cima e quando ele olha por cima, parece que ele já identifica algo, porque ele simplesmente sai correndo em direção aos homens e se curva diante deles. Então, das duas uma. Ou nesse ponto, Abraão já identificou que esses homens não eram quaisquer homens, mas eram anjos e o próprio Senhor. Ou ele identificou que eram homens poderosos, homens que tivessem mais autoridade do que ele. Nós não conseguimos perceber no texto com muita clareza em que momento Abraão percebeu que esses 3 homens que estavam chegando eram seres celestiais e o próprio Senhor estava entre eles. O texto não nos dá essa clareza de quando houve essa percepção, mas fato é de que desde o começo Abraão percebeu que eles tinham uma autoridade muito maior do que ele e ele vai começar a se comportar como alguém que reconhece essa autoridade e se comporta de forma adequada. Eu já vou adiantar para você que esses 3 homens eram 2 anjos e um deles era o próprio Senhor. Eu vou adiantar para que você já leia o texto com esses olhos, porque vai te ajudar a entender muito melhor. Gi, como que você sabe disso? Eu sei porque mais para frente desse capítulo, lá no final do capítulo, quando esses anjos vão invadir Sodoma e Gomorra, o texto bíblico vai nos dizer que eles são anjos. Então nós sabemos que 2 desses 3 homens são anjos que vão ali para Sodoma e Gomorra para executar o juízo de Deus naquela cidade. Tema do próximo vídeo, tá bom? Mas é isso, então 2 deles são anjos. E o terceiro é o Senhor, nós sabemos por conta do desenrolar da história aqui que nós vamos conversar hoje, e porque no primeiro versículo a Bíblia já nos disse que o Senhor foi falar com Abraão. Então, um deles é o próprio Senhor. Como assim, Gil? O próprio Senhor, mas 3 homens? Eu não tô entendendo. Eu já comentei aqui quando eu expliquei a respeito do episódio de Agar sobre uma palavrinha chamada teofania, que é o aparecimento corporal, né? O aparecimento de Deus em forma corpórea no Antigo Testamento. Então aqui nós temos o próprio Deus se manifestando a Abraão na forma do corpo humano. Sim, gente. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser divino. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Portanto, a gente pode dizer que no Antigo Testamento, quando há uma teofania, quando há o aparecimento do próprio Deus em uma forma corpórea, nós estamos tendo ali a manifestação do próprio Jesus Cristo. Então é isso mesmo. Abraão recebeu a visita de 2 anjos e a visita do próprio Jesus Cristo ali na hora mais quente do dia diante da sua tenda. E como que ele recebeu essas visitas? Vamos ver no versículo 3. Disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam os 3 homens, né? Então, gente, Abraão vai tratar esses homens muito bem. Assim que ele percebe ele se aproximando, ele convida os homens para fazerem uma pausa ali na sombra antes de prosseguir caminho. Isso já nos dá a entender que a forma como os 3 homens vinham na direção de Abraão deu a impressão para Abraão de que eles não estavam indo para as tendas de Abraão, de que eles não estavam com o propósito final de parar ali nas tendas de Abraão,
Abraão, mas de que eles estavam indo rumo a um outro lugar. Existia um outro propósito final para ser alcançado. Então Abraão convida esses anjos para fazer uma pausa ali na sua tenda e então descansar. Abraão então também vai oferecer a esses anjos e ao próprio Senhor a possibilidade de lavar os pés e vai comunicar a eles que iria atrás de uma refeição. E esses três homens, os dois anjos e o próprio Senhor, vão aceitar essa proposta de Abraão. Perceba, Abraão recebe muito bem esses homens, e essa era uma prática do Antigo Oriente. Eram extremamente hospitaleiros, tratavam muito bem as pessoas que estavam de passagem. E essa é uma marca, gente, do cristão. Sim, a hospitalidade é um princípio cristão. O livro de Hebreus vai nos encorajar a tomarmos cuidado, a nos atentarmos à hospitalidade, porque foi se atentando a isso que alguns receberam anjos em sua casa. Provavelmente Hebreus estava falando aqui a respeito de Abraão, que Abraão estava recebendo anjos, estava recebendo o próprio Deus em sua casa, em forma corpórea, e recebeu eles muito bem, porque esse era um costume da época. Imagina se ele não recebesse bem esses homens. É claro que nós devemos fazer isso não somente porque podemos sim receber anjos em casa sem saber, mas também porque a Bíblia nos orienta a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, gente, a hospitalidade é um princípio cristão e temos vivido tempos em que isso tem sido deixado de lado. Estamos muito preocupados com os nossos afazeres, com as nossas metas a bater, com o nosso checklist, com as inúmeras demandas, e estamos esquecendo das pessoas. E eu preciso te lembrar que o Evangelho, ele coloca as pessoas no centro. Amar as pessoas é extremamente importante e é fundamental para cumprir com o primeiro mandamento, amar a Deus, pois a Bíblia diz em 1 João que não é possível amar a Deus sem amar o seu irmão, sem amar o seu próximo. Então, por favor, vamos trazer de volta o princípio da hospitalidade para as nossas casas, para as nossas vidas. Além da questão da hospitalidade, eu quero trazer sua atenção também para o fazer pausas em prol das pessoas. Veja bem, esses três homens estavam indo rumo a um outro propósito final, como eu já mencionei. Nós vamos ver no final desse capítulo, daqui uns 2 vídeos, eu creio, aqui no canal, de que eles estavam indo rumo à cidade de Sodoma e Gomorra para exercer o juízo de Deus sobre aquelas cidades. Esse era o destino final desses três homens. Mas, ao receber o convite de Abraão, esses três homens vão aceitar e fazer essa pausa. Só que detalhe, nós já falamos aqui que esses homens não eram quaisquer homens, mas eram 2 anjos e o próprio Deus em corpo. Gente, o próprio Deus tinha uma meta, ele tinha um foco, ele tinha um alvo, ele tinha um propósito final, mas ele vai aceitar fazer uma pausa. E nós vamos ver até o final do vídeo de hoje o porquê que ele decide fazer essa pausa. E eu já te adianto que ele aceita fazer essa pausa por uma pessoa. É óbvio, gente, que Deus não se move pelo acaso ou pela coincidência. Não é que Deus, como um homem fraco e limitado, estava andando rumo a Sodoma e Gomorra e de repente Abraão lhe chama para repousar e ele diz: por que não? Não estava nos meus planos, mas vamos repousar então aqui. Óbvio que não. Deus já sabia que aquele momento aconteceria, ele tinha um plano e um propósito com essa pausa e por isso ele aceita o convite de Abraão, porque já era do interesse de Deus fazer essa pausa, já era da vontade de Deus fazer essa pausa, por causa de uma pessoa. Gente, se o nosso Deus, sendo Deus, faz pausas por causa de uma pessoa, nós devemos parar por causa de uma pessoa. Vivemos tempos de extrema produtividade, onde bater metas, alcançar resultados, ser bem-sucedido aos olhos dos homens, produzir renda, produzir recursos, ser aprovado, tem valido mais do que os seres humanos. E esse não é um princípio cristão. Não é assim que Deus enxerga. Repito, as pessoas são extremamente valiosas para o Senhor e são dignas da nossa pausa. Portanto, ainda que você tenha elaborado uma rotina linda, perfeita, maravilhosa, que vai te conduzir a um caminho de extrema produtividade, se você não puder amar as pessoas nesse caminho, diante de Deus, nada
vale. Portanto, se chegarem perto de você, se uma alma passar por você, precisando que você faça uma pausa para lhe oferecer amor, por favor, faça uma pausa na sua agenda, porque para Deus as pessoas valem mais do que qualquer checklist. Para Deus, os seus filhos valem mais do que qualquer profissão. Para Deus, a sua família vale mais do que qualquer sucesso aos olhos dos homens. Vale mais do que um ministério que começou a ocupar o lugar de Deus no seu coração. Vale mais do que a sua carreira que tem tentado ocupar o lugar de Deus no seu coração, arrelando a sua identidade a ela. As pessoas valem mais do que o mundo diz ser tão valioso. Então, faça pausas. Versículo 6. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite, um novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Depois então que Abraão fez o convite, os 3 homens aceitaram, ele corre para providenciar o alimento e a refeição para aqueles homens. E percebam que ao longo do texto, ele vai pegar o que há de melhor. Ele pega o melhor novilho, ele pede para Sara fazer pães com a melhor farinha, ele oferece o melhor. E a Bíblia, gente, nos ensina, faça sempre o melhor. Faça como se fosse para o Senhor. Nesse momento, nesse episódio, de fato era para o Senhor. Mas em todo o tempo na nossa vida, nós devemos fazer como se fosse para o Senhor. Porque se fizermos com esse coração, de fato será para o Senhor. Quando nós tratamos alguém com amor, quando recebemos alguém com carinho, quando oferecemos o melhor para o próximo, estamos fazendo isso para o Senhor. E o Senhor recebe esse ato como uma adoração. Se Abraão mandou preparar um novilho, disse para Sara fazer pães do zero, provavelmente todo esse preparo, gente, não foi um piscar de olhos, principalmente considerando que eles não tinham todos os eletrodomésticos que nós tínhamos hoje. Quando o servo foi buscar lá o novilho, ele não foi lá no mercado e pegou dentro do freezer ou pegou no açougue os pedaços já cortados. Não, ele foi de fato sacrificar o animal e preparar o animal para o consumo. Então, com certeza, levou um bom tempo para que essa refeição ficasse pronta. E eu fiquei pensando, o que será que eles ficaram conversando ali, aqueles 3 homens repousando debaixo da sombra, esperando a refeição que Abraão tinha oferecido? Eu não sei qual é a resposta, porque a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que a comida chegou, e depois que a comida chegou, é que nós temos o primeiro diálogo acontecendo. Mas é muito legal ficar pensando nisso, né, gente? O que você conversaria se o próprio Deus te visitasse na sua casa com outros 2 anjos, enquanto a refeição estava sendo preparada? Qual seria o assunto da conversa? Será que você conseguiria conversar alguma coisa? Afinal de contas, a presença de Deus é tão maravilhosa, sua glória é tão forte, que eu não sei se é possível dizer algo, expressar algo diante da maravilhosa presença de Deus. Enfim, a comida chegou e nós temos o primeiro diálogo. Olha o que os homens vão dizer para Abraão no versículo 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Gente, então vamos lá. Vamos entender o cenário aqui. Nós temos uma tenda, nós temos os carvalhos fazendo a sombra na tenda e nós temos esses 3 homens fazendo uma refeição na frente da tenda, ali na sombra onde o próprio Abraão estava. Eu acredito que a distância não era tão longe assim, não era tão grande. Afinal de contas, nós vamos ver que Sara vai conseguir ouvir toda a conversa, então muito provavelmente a tenda estava bem perto dali. E aí eu te faço uma pergunta. O próprio Deus está perguntando onde está Sara, a mulher de Abraão. Por que Deus perguntaria isso para Abraão? Vocês acham que Deus não sabia que Sara estava na tenda? Vocês vão ver que Deus soube até o que Sara havia pensado. Será que ele não saberia onde ela estava?
É óbvio que Deus sabia onde Sara estava, mas mais uma vez, as perguntas de Deus, elas servem para nortear os nossos olhos. As perguntas de Deus nos ajudam a sondar o nosso coração, a olhar para aquilo que precisa ser observado e chegar às conclusões que Deus deseja que cheguemos para o nosso aperfeiçoamento e a nossa aproximação dele. Gente, quando esse Senhor, esse homem, quando Deus em forma corpórea olha para Abraão e diz: onde está a sua esposa? Eu enxergo aqui dois propósitos. O primeiro ponto que eu vejo é Deus trazendo a consciência de Abraão para o fato de que ele havia perdido a sua esposa, perdido a sua mulher. Como assim Abraão havia perdido a sua mulher? Desde o começo da história, nós estamos vendo Deus fortalecendo a fé de Abraão e tornando a Abraão um amigo verdadeiro de Deus. Nesse processo, várias foram as manifestações de Deus para Abraão, uma aliança foi estabelecida, promessas foram feitas, Abraão está tendo um relacionamento com Deus. Porém, ao longo de todo esse processo, nós também vimos Abraão falhando muito enquanto marido. Nós vimos que ele, diante do faraó, disse que Sara era sua irmã. Não disse que Sara era sua esposa para proteger a própria vida. E dessa forma, Sara foi tomada para se tornar esposa de faraó, correndo o risco de ser desonrada e sendo forçada a ter relações com faraó e se tornar, portanto, uma esposa de um homem pagão completamente contrário à vontade do coração de Deus. E Abraão entregou a sua esposa na mão do inimigo, vamos colocar dessa forma. Depois, nós vimos que Sara vai fazer uma proposta a Abraão que não estava alinhada ao coração de Deus para que ele se deitasse com a sua serva Agar e então um filho pudesse vir. E Abraão, completamente omisso, sem se posicionar, sem corrigir Sara a respeito do que Deus pensava daquela proposta, ele aceita a proposta e se deita com Agar. Nós estamos vendo constantemente Abraão se omitindo do seu papel enquanto esposo e perdendo a sua mulher. E quando eu falo perdendo a sua mulher, não é que Sara não estava mais comprometida com o seu relacionamento com Abraão. Não, não é isso. Mas Sara estava se distanciando de Deus. E, gente, um dos papéis do homem, quando a Bíblia diz que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, é trabalhar pela santificação da sua esposa. Como assim? Trabalhar para que a sua esposa não peque. Ajudar para que ela resista às tentações. Ser um exemplo para que ela se torne cada vez mais íntima desse Senhor, desse Deus. Porque foi isso que Jesus fez por nós. Ele foi um exemplo de homem na terra e ele morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter acesso direto a Deus. Então o homem, enquanto esposo, enquanto líder de uma família, ele também tem esse papel de zelar para que a sua esposa seja amadurecida e fortalecida em sua fé, se tornando cada vez mais íntima do Senhor. Mas em todo esse processo, de alguma forma, parece que Abraão perdeu Sara. E nós vamos ver no final do vídeo de hoje que Sara estava muito, mas muito distante de Deus. A segunda coisa que eu vejo nessa pergunta do Senhor para Abraão a respeito de onde Sara estava é Deus chamando a atenção de Sara para essa conversa. Porque veja só, pelo costume da época, a esposa, a mulher, estava dentro da tenda, preparando a refeição, protegida em relação ao sol, ela estava dentro da tenda. Enquanto o homem estava ao lado ali da mesa, pronto para servir, pronto para ajudar os visitantes em qualquer coisa que eles precisassem. Então talvez Sara pudesse estar dispersa lá dentro da tenda. E quando esse homem olha para Abraão e diz: Abraão, onde está Sara? Onde está a sua mulher? Opa, meu nome foi mencionado? Se imagine aí no lugar de Sara, você está ali na tenda, tem 3 homens ali aparentemente poderosos, chegaram de repente, houve uma comoção aqui para atender esses homens, uma comida muito boa começou a ser preparada e eles estão conversando. Eu sou uma mulher naquela época, não sou nem considerada gente direito pela maioria. De repente esses homens tão poderosos mencionam o meu nome e querem saber onde eu estou?
Com certeza, Sara, nesse momento, ficou muito atenta à conversa que estava prestes a acontecer ali durante aquela refeição. Versículo 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abrão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Depois que o Senhor chama a atenção de Sara, e a gente acabou de ler que ela estava ali na entrada da tenda ouvindo a conversa, Deus vai dizer que em breve, na primavera, ele voltaria e Sara então teria um filho. Para isso, eu quero lembrar com você o que a gente estudou no capítulo 17. Lembra que no capítulo 17, Deus apareceu a Abraão, pediu para que ele guardasse a sua aliança através da circuncisão. E ele falou para Abraão claramente ali que em um ano Sara engravidaria do filho da promessa. Sara engravidaria de Isaac, o filho que Deus estava prometendo a Abraão desde o chamado dele lá de Ur dos Caldeus. Viria em um ano e nasceria de Sara, seria gerado no ventre de Sara. Deus deixa isso bem claro, que ele não faria pela forma humana, pelo método humano, mas milagrosamente Sara engravidaria em um ano. Eu não sei, gente, se Abraão contou isso para Sara, porque a Bíblia não diz. Eu creio que sim, mas fato é que Deus havia prometido. E agora, se Sara não sabia, agora ele está ciente, porque o próprio Deus está anunciando isso diante dela. Deus está falando isso próximo a ela. Ele está falando para Abraão, mas Deus sabia que Sara estava ouvindo. Lembra que eu falei para você que Deus fez essa pausa? Esse Senhor, em forma corpórea, está visitando Abraão e ele resolve fazer uma pausa. Ele aceita o convite de Abraão para fazer uma pausa. E eu falei que era por uma pessoa. Deus fez uma pausa por Sara. Gente, isso diz tanto a respeito do nosso Senhor, e isso não acontece uma vez na história bíblica, mas inúmeras vezes. E a mais famosa de todas está em João capítulo 4, quando o próprio Jesus vai fazer um desvio de rota. Ele estava indo para um outro lugar, mas ele desvia a rota para fazer uma pausa em Samaria por causa de uma mulher e por causa do que ele faria a partir de uma mulher. Aquela samaritana, quando ouviu a mensagem de Jesus, ela saiu tão cheia dele, ela saiu tão maravilhada por aquela verdade que ela tinha acabado de encontrar, que ela sai espalhando e comunicando isso a toda Samaria, e muitas pessoas vão vir a Jesus por causa do testemunho dessa mulher. A mesma coisa aqui. Deus está fazendo uma pausa para tratar algo importante com Sara. O coração de Sara precisava ser tratado antes da promessa se concretizar, e a partir de Sara toda uma nação seria formada. Porque para que a promessa se cumpra é preciso estar pronto, e é o próprio Deus que nos deixa prontos. Então, por isso, ele faz uma pausa, porque algo muito importante precisava ser tratado no coração de Sara. E aí nós vimos que quando Sara ouve isso, sendo dito por um desses três homens que pareciam ser tão importantes, tão poderosos, a reação de Sara não vai ser tão bacana. Quando ela ouve isso, o que ela pensa? Eu? Idosa do jeito que estou? Meu senhor, meu marido já idoso, em idade avançada, vamos ter um filho? E então ela dá uma risada de incredulidade, um riso amargo. Sabe quando você já não tem esperança alguma? E então quando alguém te diz uma boa notícia, quando alguém te comunica algo bom, algo cheio de esperança, mas você não consegue receber aquela esperança. Essa esperança não consegue penetrar o seu coração, porque ele está extremamente endurecido pela amargura. E aí a sua reação é esse tipo de riso. É diferente do riso que Abraão teve, por exemplo, em Gênesis 17. Quando Deus falou tudo isso para Abraão em Gênesis 17, a Bíblia diz que Abraão também riu consigo mesmo e afirmou praticamente as mesmas palavras de Sara. Eu, em idade avançada, a minha esposa já tão idosa, ainda vamos ter o prazer de ter um filho? Porém,
A Bíblia nos diz lá em Romanos 4 que Abraão nunca duvidou, que nunca faltou fé. Ele sempre creu que Deus tinha o poder o bastante para cumprir com essa promessa. Em Romanos, nós vamos ser ensinados de que, na verdade, Abraão não estava duvidando, ele não estava satirizando a fala de Deus, ele estava reconhecendo o cenário completamente improvável onde aquele milagre aconteceria. E o riso de Abraão é um riso de maravilhamento, é um riso de júbilo, é um riso de surpresa diante dos feitos grandiosos de Deus. Agora, o riso de Sara é um riso de amargura. Vamos recapitular um pouco a história dessa mulher até aqui? Sara é uma mulher muito, muito, muito linda. Uma beleza que excede a beleza da época e surpreende por onde ela passa. Tanto é que ela vai ser disputada 2 vezes em lugares diferentes pelos reis daqueles lugares que queriam ter ela como esposa e tirar ela de Abraão, mesmo ela já sendo avançada em idade. Então Sara era uma mulher extremamente bonita. Casada com um homem chamado Abrão já há anos, mas sem conseguir ter um filho, porque Sara era estéril. Essa mulher, então, linda, mas estéril, casada, mas estéril, amada, mas estéril, um dia vai receber a notícia de que o seu marido havia sido chamado pelo próprio Deus, chamado pelo Deus Altíssimo para sair de Ur dos Caldeus rumo a uma terra completamente desconhecida que o próprio Deus lhe mostraria no caminho. Imagine Sara como uma esposa pensando, mas nós vamos deixar essa cidade. Ur dos Caldeus é uma cidade desenvolvida, é uma cidade confortável de se viver, é uma cidade referência. Na época, era uma cidade onde muitas pessoas desejavam viver, uma cidade confortável. E então Deus aparece na vida do meu marido e chama ele para ir rumo a uma terra que nós não conhecemos. Mas essa mulher, movida por fé, caminha com seu marido e vai. Eles então caminham sem rumo, mas em algum momento Deus revela qual é o lugar, revela que eles deveriam ficar em Canaã. Ok, então agora eu sei onde eu vou viver com meu marido. Só que o lugar onde eu vou viver com meu marido é agora um lugar ocupado por povos violentos. E nós agora não vamos viver mais em casas estruturadas como eu estava acostumada, mas agora eu serei a dona de uma tenda. Eu não tenho mais uma casa para cuidar, mas agora eu virei uma nômade. Eu tenho uma tenda para cuidar e vivo numa terra desértica e árida. Não o bastante, a gente acabou de chegar à terra e a gente já encarou uma fome. E estamos passando dificuldades, estamos passando fome. O meu marido então decide ir para o Egito e nós vamos. E quando a gente chega no Egito, eu preciso mentir para o faraó e não confessar para ele que eu já sou casada e sou casada com Abraão. Eu preciso dizer que ele é o meu irmão, porque ele me fez jurar a ele que eu mostraria minha fidelidade a ele, falando sempre que sou apenas a sua irmã, para que a vida dele fosse poupada. Eu não fui amada, eu fui negligenciada pelo egoísmo do meu marido. E a negligência dele fez com que eu fosse tomada pelo faraó. E agora eu estou correndo risco de ter que forçosamente me deitar em uma relação de intimidade com ele e me tornar uma esposa dele. E uma terra estrangeira, uma terra pagã que não adora o Deus que eu adoro. Ficar longe dos meus amigos, ficar longe da minha casa, ficar longe da minha família, ficar longe do meu marido para todo o sempre. Deus então intervém e me socorre, impede que eu me deite com esse faraó e me restitui ao meu marido. Então nós voltamos para a terra de Canaã e continuamos enfrentando dificuldades aqui, vivendo como nômades. O meu sobrinho Ló se separa da gente porque se enriqueceu muito e já não pode ocupar o mesmo espaço de terra. Por conta desse sobrinho que se separou da gente, o meu marido agora precisa ir socorrê-lo porque ele se envolveu em uma guerra. E agora meu marido vai se envolver nessa guerra também para socorrer o nosso sobrinho. Ele volta da guerra, ele é premiado e é reconhecido quase como um rei pelos reis da região e eu só observando tudo isso. Depois desse reconhecimento pelos reis da região, meu marido vai ter um diálogo com o próprio Deus e o próprio Deus vai fazer um pacto de sangue com ele. E ele sai desse momento maravilhoso com o Senhor e se depara com a sua mulher linda e estéril. Porque eu continuo estéril, o meu útero continua vazio.
dentro de mim continua havendo morte e mais morte e mais morte. Então eu penso que talvez eu devesse ajudar, talvez fosse meu papel ter feito algo esse tempo todo. Eu deveria ter entregado uma outra mulher para o meu esposo, deveria ter cumprido com o meu papel, porque pelo menos é isso que a cultura diz que eu deveria ter feito. Eu então entrego ao meu marido a minha serva Agar para que ele se deite. E ele prontamente aceita, se deita e engravida a minha serva. E agora, porque ela está grávida e eu sou uma mulher linda, mas estéril, ela agora vai começar a me humilhar. Vai começar a me tratar com desdém. Movida de ira, de raiva e de vingança, eu começo a maltratar essa mulher. Porque eu pedi para que o meu marido intervisse, mas ele lavou as mãos e disse que ela era minha serva e eu poderia fazer com ela o que eu bem entendesse. Então eu comecei a agir com vingança. Eu quis defender a minha honra. Porque se não me amam, eu me amo. Porque se não me protegem, eu me protejo. Eu sou dona de mim. Eu vou fazer aquilo que ninguém fez por mim. E então eu me vinguei mesmo. Eu comecei a maltratar Agar e ela ficou tão assustada que ela fugiu. E aí agora que ela fugiu, eu tô livre desse problema, ela tá longe da minha vida. Ela agora volta para casa e diz que teve um encontro com o próprio Deus. Diz que o próprio Deus apareceu como um anjo para ela e fez promessas para ela. Prometeu que daria uma descendência vasta ao seu filho. Como assim? Então ela tem um menino e agora, segundo o costume da época, o filho dela é na verdade o meu filho, porque eu entreguei ela para que ela me substituísse no relacionamento com meu marido e pudesse me dar um filho. Então esse filho é meu, mas não é meu. E agora eu tenho que aturar essa realidade. E então, depois de tudo isso, Deus resolve aparecer ao meu marido mais uma vez. Diz para ele guardar a aliança, diz para ele se circuncidar e circuncidar todos os homens da nossa tribo, ainda que isso vá deixar todos nós extremamente vulneráveis, porque todos os homens estarão recém-operados. Ele ainda chega para o meu marido e diz que agora o meu nome não é mais Sarai, agora o meu nome vai ser Sara. Então eu não tenho direito nem de ter mais o nome que eu tinha antes. E ele diz que eu vou ser mãe com a idade que eu estou. Vê se pode uma coisa dessa. Vocês conseguem entender que toda essa trajetória que Sara viveu foi construindo no coração pecaminoso dela uma amargura profunda e extremamente enraizada. À medida que as circunstâncias foram se tornando difíceis, muito provavelmente Sara tirou os olhos de Deus e começou a colocar os olhos nas circunstâncias. Começou a agir por conta própria. Começou a ser dona de si. Começou a achar que suas próprias atitudes seriam bastante para lhe proteger. E a bem da verdade é que não funcionou. Ela continua sendo uma mulher linda, porém estéril e agora vazia e amargurada. Porque ao longo de toda a sua trajetória, Sara acreditou que ter um filho finalmente lhe faria se sentir amada e valorizada. Sara acreditou que o filho é o que tornaria ela alguém diante de Deus. Sara acreditou que ter um filho é o que faria dela alguém diante dos homens. Deus se manifestou ao meu marido várias vezes. Deus se manifestou a Agar. Qual é o meu problema? Porque ele não fala comigo? Tá vendo? Realmente eu sou um nada. Realmente eu não tenho valor. Tá vendo? Eu não importo. Não tem solução mais pra mim. Realmente é tudo contra mim. Todos contra mim. A minha vida é uma total infelicidade. Não existe mais esperança. E diante de um coração repleto de morte, de amargura, de ressentimento, de falta de perdão, centrado em si mesmo, Sara vai expressar nos seus lábios um riso de total amargura. E ela diz: eu ainda vou ter esse prazer? Muitas vezes nós estamos vivendo exatamente como Sara. Centrados em nós mesmos, centrados nas circunstâncias, acreditamos que só seremos alegres e felizes quando finalmente obtivermos aquilo que tanto desejamos, e desejamos tanto isso porque acreditamos que isso irá nos fazer ser alguém.
acreditamos nessa mentira e começamos a construir toda a nossa vida em torno disso. E quando o assunto é Deus, não consideramos Ele mais como a fonte da nossa alegria, mas como aquele que pode realizar o que talvez vá nos dar alegria. Entende como é uma deturpação de entendimento? Nós começamos a tratar Deus não como a fonte de toda alegria, mas como o realizador dos nossos sonhos, como aquele que vai resolver os nossos problemas e então teremos alegria. E eu sei que isso parece ter total sentido, mas a nossa mente é limitada e mente para nós, então nós precisamos entender que essa não é a verdade. Não são as circunstâncias que nos fazem ter valor, não são as circunstâncias que nos farão ser vistos, reconhecidos e amados, não são as circunstâncias que nos trarão contentamento e satisfação real e verdadeira. O único que pode fazer isso por nós é Jesus Cristo, porque só Ele pode nos fazer nascer de novo, só Ele pode matar a natureza pecaminosa que existe em nós, de forma a nos aproximar de Deus, que é o que de fato precisamos, que é o que nos traz verdadeiro contentamento e satisfação. Todo o restante é enganoso e passageiro, e ainda que traga satisfação, ainda que traga contentamento, é completamente volátil. Em questão de tempo e pouco tempo, isso não nos traz mais alegria. E é por isso que Deus está comprometido em nos levar além dessas coisas que são circunstanciais, limitadas, passageiras e que nos enganam e nos aprisionam, de forma que nós vivemos em prol disso. O nosso coração vai se tornando amargurado, vai se tornando morto, vazio, não há mais esperança nem alegria dentro de nós e nós não sabemos o porquê. Não entendemos o porquê estamos assim, sendo que vamos à igreja todos os domingos. Não entendemos porque a nossa vida é dessa forma, sendo que nós lemos a Bíblia constantemente, nós fazemos as orações rotineiras, nós nos vestimos como crentes e temos um vocabulário crentez adequado. Nós fazemos tudo aquilo que manda o figurino, seguimos todo o protocolo, mas parece que eu não estou satisfeito nunca. Parece que existe um descontentamento eterno dentro de mim, um vazio que me sufoca, uma amargura que me faz dar sorrisos e risos sarcásticos por onde eu ando, uma amargura que quando amassada, que quando apertada por alguém, faz com que eu transborde ira, raiva e incredulidade. Uma amargura que quando tocada, fere quem está ao meu redor. Uma amargura que me faz agir em ira e em raiva, mesmo quando eu não queira, porque eu não consigo oferecer outra coisa, porque dentro do meu coração só existe morte. Uma amargura que nos leva a ir à igreja, ouvir a palavra da verdade e desdenhar de tudo aquilo que está sendo dito. Isso aí é o ideal. Isso aí não existe, não. Isso aí é só na Bíblia, isso aí é só ideal, fantasia, isso aí é impossível. O pastor fala, em Deus está a fonte de toda alegria. O pastor fala, nele está todo contentamento. O pastor fala, vamos ficar alegres porque ele é o nosso Senhor e voltará para nos buscar. E você diz, e eu continuo estéril, e a minha casa continua quebrada, e o meu salário continua pequeno, e a vaga no serviço que eu queria não sai, e a promoção continua parada, e aquele amigo continua sem falar comigo, e as pessoas da igreja continuam hipócritas, a igreja continua cheia de falsidade, e as pessoas continuam olhando na minha cara. Isso é tudo uma mentira. Isso não vai mudar, e eu continuo na mesma. E aí você dá aquela risadinha. Aquela risadinha de incredulidade. Era nesse estado que Sara estava. O estado que muitas vezes, infelizmente, eu e você também podemos estar. O Senhor, tendo conhecimento dos pensamentos de Sara, vai dizer para Abraão no versículo 13. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Quando o Senhor diz isso para Abraão e Sara escuta, ele está trazendo a consciência de Sara
para o fato de que Ele sabe todas as coisas, Ele sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. Não pense que Deus não sabe o que passa no meu e no seu coração. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece as nossas intenções. Não adianta nós vivermos uma vida religiosa, cumprirmos com todos os protocolos e dentro de nós só existe morte, total incredulidade. Não adianta você levar uma vida religiosa, fazendo a leitura da palavra e orando todos os dias, se você não permite que essa palavra se torne uma verdade dentro do seu coração. Tiago vai nos orientar que a palavra deve ser praticada. Gente, a Bíblia não é um objeto místico, que o fato de você ler todos os dias vai fazer com que sua vida melhore, porque você está cumprindo esse ritual. Não, a Bíblia é a palavra da verdade e ela deve ser praticada. A Bíblia é o próprio Deus nos ensinando a viver, é o próprio Deus falando conosco para que a gente se corrija, para que a gente se alinhe, para que a gente o conheça e se aproxime dele. É para ser real, é para que haja vida, é para sair do texto e assumir a sua vida. É para que essa palavra seja encarnada dentro de você. Então não se engane, Deus conhece os seus pensamentos e isso não é para te assustar. Isso não é para te deixar em uma situação de medo como Sara ficou. Isso é para provocar mudança dentro de você. Isso é para te colocar em um lugar melhor, livre desse rancor, livre dessa amargura, livre dessa morte que está te corroendo e te levando para um buraco cada vez maior. Olha o que vai acontecer depois que Sara se dá conta de que ela estava diante do próprio Deus e de que ele conhecia os seus pensamentos. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Veja, a amargura de Sara levou ela a um estado tão longe do seu Senhor, a ponto de ela tentar mentir para Deus porque teve medo. Quando nós estamos distantes de Deus, quando não há relacionamento genuíno com Deus, o medo inunda o nosso coração. E ele nos cega a ponto de tentarmos mentir para aquele que não é possível mentir, para aquele que conhece os meus pensamentos, que conhece as minhas intenções. A amargura, a incredulidade levou Sara a mentir ou a tentar mentir para o único que poderia tirar ela daquela condição. A amargura de Sara colocou ela contra o único que poderia lhe dar salvação. Assim também é conosco. Às vezes estamos tão ressentidos, tão amargurados, que nos colocamos contra o único que pode nos salvar. Talvez você tenha passado por situações tão difíceis na vida, você esteja tão ferido, tão amargurado, tão ressentido, esteja tão pesado tudo aí dentro, que por falta de entendimento você tem culpado a Deus por tudo isso que você tem vivido e você está com raiva, com ódio do único que pode te salvar, do único que pode te tirar dessa condição. Quando se vive em intimidade com Deus, não se tem medo, se tem temor, é diferente. O temor é a reverência, é o entendimento de que Ele é Deus e nós somos seus filhos. Ele é Deus e nós somos apenas imagem e semelhança. O temor produz santificação, o temor produz sabedoria, conhecimento e entendimento. O temor nos aproxima do Senhor e nos faz caminhar conforme a vontade do seu coração. O temor jamais geraria o comportamento de chamar o próprio Deus de mentiroso. Porque pensa, quando Sara disse eu não ri, ela está dizendo que Deus mentiu. Olha a profundidade disso. Dizer que o próprio Deus mentiu. Quando por medo nós nos lançamos em raiva, ódio contra Deus, ou dizemos que Ele é mentiroso, nós estamos falando absurdos a respeito do nosso Deus. Estamos dizendo que Ele não é bom.
Estamos dizendo que ele não é justo. Estamos dizendo que ele não sabe o que faz. Estamos dizendo que ele não tem controle sobre as coisas. Estamos dizendo que ele não tem poder. Estamos dizendo que ele é mentiroso. E isso é muito sério. É por isso que, quando distante de Deus, temos medo. Quando próximos, temos temor. E o temor produz algo diferente no nosso coração. O temor nos leva a reconhecer que estamos pecando contra Deus. E, portanto, a nossa atitude não deve ser uma mentira, mas sim o arrependimento. Deus, ele é um pai tão bom que ele não nos permite ficar no engano e ele corrige Sara. Ele olha para ela e diz: não negue, você riu. Se Deus fosse agir como esse Deus que muitas vezes tem sido pregado nos púlpitos, um Deus fraco, um Deus dependente da gente, um Deus que não é soberano, um Deus que tolera o erro, que tolera o pecado, um Deus que faz vista grossa para aquilo que é errado, ou seja, um Deus que é injusto, um Deus que aceita o jeitinho para o nosso bem, um Deus que serve a nós, que se rende a nós, que adora a nós e não o contrário. Infelizmente é esse Deus que está sendo pregado por aí. Se Deus se comportasse como esse falso Deus que tem sido pregado por aí, ele teria olhado para Sara e falado assim: Sara, tá bom, vai, vamos fingir que você não riu, eu não quero te incomodar, eu não quero te chatear. Poxa vida, você já sofreu tanto nessa vida, né? Eu não vou ficar apontando os seus erros para te fazer sofrer mais. Então, tudo bem, vamos deixar em off, vamos fingir que você realmente não riu. E talvez para muitas pessoas, infelizmente, esse comportamento pode parecer mais correto, pode parecer mais compreensível, pode parecer mais amoroso, mas eu preciso te dizer que não. Que isso é uma total falta de amor, sabe? Porque se Deus se comportasse dessa forma, ele deixaria Sara no erro para sempre. Ele manteria Sara no engano. E Sara nunca sairia desse buraco. Mas é justamente por ser um Deus amoroso, por ser um bom pai, por ser um Deus justo, que ama os seus filhos, é que Deus não nos deixa no engano, gente. E Ele vai sim nos corrigir, Ele vai sim nos repreender, Ele vai sim dizer a verdade para nós, ainda que ela seja dolorida, mas porque nós precisamos da verdade para nos libertar e para sair desse buraco de amargura, de incredulidade, de pecado, de morte. Ele vai dizer a verdade. Então ele olha para Sara e diz: não negue, você riu. E eu acredito que quando Sara se desperta para isso, quando Sara tem a noção de que ela chegou tão longe, que ela chegou a chamar o próprio Deus de mentiroso, eu acredito que houve no coração de Sara uma consciência de pecado, um entendimento de quem ela era, do estado que ela havia chegado por causa do pecado dela e, portanto, o arrependimento. Mas, Gi, como você pode chegar a essa conclusão? Eu chego a essa conclusão por causa de textos que estão mais adiante. Primeiro, eu chego a essa conclusão porque Hebreus, o autor de Hebreus, vai me contar que Sara, pela fé, recebeu o poder para engravidar. E mais adiante, nos próximos capítulos, nós vamos ver que o filho da promessa virá. E, de fato, o útero de Sara vai gerar um filho. E ele vai ser o filho da promessa, fruto de um milagre. E se Hebreus me diz que ela recebeu o poder por causa da fé, então alguma coisa aconteceu entre esse episódio e o próximo episódio, onde Sara aparece dando à luz a Isaac. O que Bíblia me ensina é que entre um estado de perdição em seus pecados, entre um estado de total distanciamento de Deus e um estado de aproximação, de fé, de recebimento de poder, de relacionamento de intimidade com o Senhor, de contentamento, só existe uma fórmula, só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E para passar por esse caminho e receber o perdão de Deus, é necessário se arrepender. Então eu acredito que uma vez que Sara tomou consciência do estado dela, ela muito provavelmente se arrependeu e através da sua fé recebeu o poder para gerar. Em Gênesis capítulo 21, versículo 6, nós temos Sara
falando algo quando ela recebe Isaac, quando ela acaba de dar à luz a Isaac. Ela diz: Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. Gente, Isaac significa ele ri ou riso. Ironicamente, Sara vai engravidar e Deus vai ordenar que o nome do bebê seja Isaac, riso. Quando o riso nasce, um riso verdadeiro preenche o nosso ser. Quando Jesus Cristo nasceu na terra, a Bíblia diz que quando os magos o encontraram e vislumbraram o bebê, eles se encheram de júbilo, eles se encheram de alegria. A alegria vem do Senhor, porque a alegria é o próprio Jesus Cristo. E, portanto, quando Jesus nasce no seu coração, nasce em você a alegria. Quando Jesus Cristo nasce no seu coração, nasce em você o riso que transborda e preenche todo o seu ser, até se expressar nos seus lábios como um riso verdadeiro. E esse riso verdadeiro, ele é contagiante. Por onde você passa com Jesus, quem está ao redor passa a rir também, porque o riso começa a nascer no coração de cada um, de todo aquele que olha para o Filho e crê nele e na sua obra. Quando Deus mudou o nome de Sarai para Sara, ele tirou uma letra e ele acrescentou uma outra. Ele tirou a letra que fazia com que o nome Sarai significasse minha princesa e substituiu por outro que fez com que Sara significasse princesa, porém essa letra que foi acrescentada significa vida. Então é uma princesa que carrega vida em seu nome. Deus mudou o nome de Sara e agora, nesse ponto da história, ele está mudando a Sara para que faça jus com o nome que ela está carregando. Não basta carregar um nome, é preciso ter um coração impactado por esse nome. Não basta se denominar cristão, é preciso ter a natureza de Cristo sendo formada dentro de nós. A alegria do Senhor é Jesus Cristo, é uma pessoa, é o Deus encarnado que entregou a vida por mim, por você e ressuscitou. Hoje ele vive e deixou o seu Espírito Santo dentro do nosso coração. Portanto, a nossa alegria não é circunstancial, porque a nossa alegria é uma pessoa. Logo, precisamos tirar os olhos daquilo que está nos atrapalhando e colocarmos os olhos na pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais olhamos para Jesus Cristo, quanto mais Cristo é formado em nós, quanto mais nós morremos para nós mesmos, mais alegria e contentamento nós encontramos, porque nos tornamos livres das circunstâncias e a nossa alegria passa a ser uma pessoa, Jesus Cristo, que vive, é rei e é eterno. Quanto mais perto da luz, mais difícil é enxergar a escuridão. Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque brilha a esperança de algo bom que está por vir. Pai Abrão tem muitos filhos ele tem.